Boa noite, Gustavo. Vamos dar continuidade ao estudo. A gente está em Bereshit, Gênesis, no segundo capítulo. A gente chegou a ver o início na aula passada, mas vamos recapitular um pouco, que o assunto é muito interessante. Então vamos lá. Capítulo 2, primeira frase. Não, primeiro vamos voltar para o capítulo 1, frase 20 e 26. 26 não, 25, 26 isso. Kaf Vav, sim? A gente viu que Deus foi criando o mundo inteiro. A gente viu que tem alguns verbos que Deus cria as coisas, dependendo do que Ele cria. Chegou a pegar o choro? Mas vamos lá, a gente viu que tem alguns verbos que Ele cria. Então tem a palavra vaierê, que é uma constância, né, algo fixo. Então, por exemplo, a coisa mais fixa que existe no mundo é a luz, vairior. Ele que fala vairior. Você falou irior, seja a luz fixa, vairior, e foi. A gente vê que o vairior é para esse mundo e irior, o segundo é o olamabá, né, que no mundo vindouro também tem luz. Depois a gente viu que tem outros verbos, que é vaias, que fez, que quer ir fazer, aí concluiu, finalizou a criação. Tem a palavra vaivra, e criou também. O que é vaivra? Seria, ele planejou criar, ele começou a criar, ainda em termos teóricos. Então vaivra começou teoricamente a criar. Vaias, ele realmente executou e terminou, fez. Vairi é algo assim, tipo, que é criado constantemente e tal. A gente viu que tem vários verbos. Então, por exemplo, tem a luz, que é Yerior, vai rior, ou seja, existe. Depois existe, por exemplo, Uraquia, vai Hiraquia, e no final vai Rihen, ou seja, não foi Uraquia, foi mais ou menos assim, a gente viu, mais ou menos assim, Ren, parecido. Tem coisas que Deus falou, vai errer, que seja, vaias. No final ele fez, não vai errer, fez. Então a gente viu que, por exemplo, as plantas, os animais vaias, foi feito, porque não é constante. Morrem, as árvores vivem muito, os animais menos. Mas vivem, morrem, tem outros. A gente viu que tem esses verbos diferentes. Interessante que, então, tem a luz, por exemplo, que é o máximo de constância. Existe, por exemplo, o uraquia, que é constante, mas não tanto. Depois tem as plantas, os animais. E a gente chega no ser humano. O ser humano, ele fala aqui no 26, vai Omer Elohim, nascer Adam Betzalmeinu Kidumuteinu. Faremos, ou seja, de lá sorte, vamos executar. A gente viu que esse nascer no plural, ele está falando com a terra. Que a terra, ele falou antes para a terra, aqui. Não vou entrar nisso tudo, volta na aula passada, mas ele falou para a terra, vamos fazer, faça o homem, e a terra não fez o homem. Por que a gente viu que a terra não fez o homem? Que a terra não tem capacidade de criar o homem. Por que não? Porque o homem tem livre-arbítrio, e o livre-arbítrio não está dentro da natureza. Então ele falou, então nascer, vamos fazer meio a meio. Eu faço uma parte, você, terra, faz outra parte. Então nascer Adam Betzalmeinu Kidumuteinu, como nós. A nossa imagem e semelhança, parecido com você, parecido comigo. E ele vai governar tudo, tal, a gente viu isso? Então o verbo aqui é nascer, faremos, vamos executar. E aí chega no 27, vai vrar Elohim, que na verdade não está escrito que Deus ele fez, né, ele executou, e está escrito que ele vai vrar. Ele só começou a planejar o homem. Então, na verdade, só planejou e não fez o homem. Então a gente vai ver, então o homem provavelmente ele ainda vai ser concluído. Mas a gente continua o texto, vai virar Otam, Elohim, vai falando, vai aumentando, e chega então, acaba o primeiro capítulo, e acontece alguma coisa dramática na criação. Ele fala, que Deus finalizou tudo, ele deu um ponto final, criei tudo até agora, tudo que está criado nos 6 dias está criado, e ponto final. Vai Elohim, e aqui que fala é o ponto. E Deus, ele terminou de criar todas as coisas que ele que ele executou. Ou seja, aqui a gente vê que tem alguma coisa que não foi executada, que foi o ser humano, que ele só vai vrar. O homem só começou a ser criado, mas ele não foi executado. E aqui nesse passado falou, e ele parou, não faço mais nada. Ou seja, tudo que eu não fiz, eu não vou fazer mais, terminei. A gente vê que o homem, ele tem o planejamento de criar, ele começa a planejar e criar, mas ele não termina. Vai Shbot, vai Yom HaShivi,
Mikom Elarto Asher Asa. Então fala de novo. E aí ele vai esbota. Deus, ele começa a cumprir Shabat. Não faço mais melachot, eu não trabalho mais. Ou seja, eu vou parar de criar no sétimo dia todos os melachot, todos os trabalhos que eu fiz. Ou seja, o homem que eu estava fazendo, eu vou parar. Ou seja, eu não terminei antes do Shabat, tem que agora... Entrou o Shabat, eu não posso mais fazer nada. Deus está em Shabat. Agora, no sétimo dia, Deus está fazendo Shabat. Está sentando, Shabat, Lashevet. Ou seja, andar é um verbo ativo e Lashevet é um verbo que agora eu estou passivo. De Lishbot, né? De Shavat. Deus, isso. Então, vai varer Elohim, meteu uma shvivei que deixou, que vó Shabat, mikom narto, shebará Elohim. Aí fala de novo, que no sétimo dia... Shabat disparou de criar, dentre todos os trabalhos, Asher Bará Elohim. Agora está falando claramente o que Deus bará o homem. Ou seja, ele parou de fazer tudo que ele já começou a criar. Então a gente vê que o homem não é criado. E qual é o objetivo do sétimo dia? Laçot. Que agora, o que começou a ser feito, Laçot, deve se desenvolver a fim que termine sozinho. Sem eu, agora é Shabat, eu não faço, agora tem que terminar sozinho. E a pergunta é como que o homem termina a sua criação. E a gente vai ver que a resposta é através do próprio homem. Ou seja, agora no sétimo dia, a responsabilidade é do homem terminar de se criar. Diferente de tudo que existiu na natureza que Deus criou. A gente vai ver um negócio interessante. Vamos pular um pouquinho no 2:7, no capítulo 2, Passuco 7, se eu não me engano. Só um pontinho aqui interessante. Quando Deus cria o homem no segundo capítulo, a gente já vai entrar lá. Vayetzer Hashem Elohim et Adam. E criou Deus o homem e formou, né? Então a gente vê que esse verbo Vayetzer não é nem Vaivra e nem Lassot, é Vayetzer. Vayetzer é no meio do caminho. Está fazendo, está formando, né? Moldando. Ou seja, ele está em constante mudança. Afar min adamah vai par be'apav nishmat chayim, vai ri Adam lenefesh chayah. E aqui o verbo é vai rir, igual vai rir, ó. Ou seja, existe alguma coisa na criação que começou com vaivra, ou laçot, né? Que a ideia era laçot, e no final vai rir. Ou seja, no final, que ele vira lenefesh chayah, que o homem vira uma alma viva, vamos dizer assim, tem o verbo vai rir, e é a única criação além da luz que na conclusão fala também vai rir. Ou seja, que no final vai rir. Então a gente vê que existem duas coisas que no final das contas, depois de toda a criação, vão ser constantes no mundo. A luz e o Adão. Sim? Essas são as duas únicas coisas constantes do mundo que no final vai rir. O homem e a luz, que é o Olam Haba. Ou seja, se a gente for ver aqui que existe no Olam Haba, duas coisas, luz e homem, só. E Adão. Então no Olam Haba é um mundo de luzes, não a luz do sol e da lua, que é o quarto dia, mas a luz do primeiro dia da criação que Deus guardou para os tzadikim. Quem é o tzadik? É o Adão. E o Adão. Ou seja, o Olam Haba tem Adão e luz. Ou seja, não dá para compreender o que é o Olam Haba, mas a gente sabe que tem esses dois elementos e a Kadosh Baruch Hu, que é o Criador. Então o Olam Haba é esse. A gente vai ver daqui a pouco o que é o Olam Haba futuramente. Mas vamos então voltar aqui para a ideia aqui. Então depois disso, vamos analisar aqui um pouquinho. Vamos para o capítulo 1, Passuco 3, que vai ser a criação da luz. A gente vai ver que todos os dias da criação, ele segue a mesma ordem, tá? E a ordem ela é composta de 4 etapas. Eu falei isso no passado? Acho que não. É composta de 4 etapas. A primeira etapa é o projeto, a ordem, o que Deus quer fazer naquele dia. A segunda etapa é a execução dessa ordem. A terceira etapa é a avaliação que Deus tem sobre a execução e o feedback e a retroalimentação, ou seja, ele vai verificar, foi isso, gostei, não gostei, o que eu vou fazer aqui para modificar. E a quarta etapa é a conclusão do dia. Então tem 4 etapas. É uma empresa. É uma empresa. É a ordem, a execução, a avaliação e a conclusão. Tá? É isso. Então vamos ver. Vaiomer Elohim Rior vai Rior. E Deus disse, seja luz e foi luz. É a ordem. Agora a segunda etapa, a execução. Vaiar Elohim metal. Vaiomer Elohim Rior. E falou Deus e seja luz. É a ordem. Por exemplo, vai Rior, a execução. Vaiar Elohim metal Kitov. Deus viu que era bom, avaliação.
Vai ver Elohim ben a hora, ben a rocha, a parte da avaliação e da retroalimentação, né? O que ele muda. Vai criar Elohim lá Orião, vela rocha caralaila, tipo, é tudo que Deus ele avalia. E no final, vai vai boca, ele é um mercado, e foi de noite, foi manhã, primeiro dia, conclusão. Aí o segundo dia é a mesma coisa. Vai Elohim hierarquia betochamai. Primeira etapa. Vai mavdil bemai lamai. Tá. Aí a segunda parte. Vai Elohim etar aqui, fez aqui, vai vdel benamai mashem tachalar aqui, ou benamai chamar, ou seja, avaliação. Vai criar Elohim arakia chamai, avaliação. Vai boca, ele é um sheni, conclusão. Ou seja, não tem aqui no segundo dia é a exceção. Que não tem a avaliação, não tem, e não fala e foi bom, né? Ou seja, a avaliação de Deus que foi bom não existe no segundo dia. E no terceiro dia vai ter duas vezes. Porque a criação não foi. Não vou entrar nisso agora. Tá? Mas se a gente for pegar toda a estrutura de todos os outros dias, vai ser mais ou menos isso. Então vai ter a ordem, a execução, a avaliação de Deus que foi bom e a conclusão. Tá? Então, porque eu falei isso tudo para a gente voltar para o sétimo dia e entender qual é o projeto do sétimo dia. O sexto também. O sexto dia também, a gente pode ver. Cadê o sexto? Como é que eu já estou aqui no capítulo? Cadê? Eles viram que era muito bom. Qual passou? Aqui a última linha. Kavdali. Aqui. Kavdali. Vayomer Elohim, Totze Aretz Nefesh Chaya, Limena, Bema, Veremes, Vechayot Aretz, Limentava e Rechen. Ou seja, falou que vai rem, execução. Vayas Elohim, Etachayat Aretz, Limena. Agora o que foi executado? Limena, tá. Vai irar Elohim Kitov. Né? Avaliação. Aí a retroalimentação. Vai Elohim nascer Adam, Betzamen, Kidumuteino, vai Dubu Gatayan, tá resolvendo tipo tudo que ele quer mudar. Vai virar Elohim Metadam, Ele já está dentro da. Então, é retroalimentação, ou seja, ele avalia e modifica sempre alguma coisa. O homem é a modificação, então, do que já foi. Não, foi sexto dia, ele viu que não saiu o homem. Aí Deus avalia e fala, não veio o homem. Então, o que a gente vai fazer para fazer o homem? Ele retroalimenta. Não, então vamos fazer assim. Todo dia a gente vê que, mais ou menos, a gente falou aula passada, não sai como Deus ele planeja. Sempre tem uma execução mal feita, todos os dias sem exceção, e sempre depois Deus avalia e muda algumas coisas para vamos resolver esse problema. Betzalma Betzel Elohim, vai varei Rotama, que tem uma brachá, uma coisa especial desse dia, que ele abençoa, também dos animais ele abençoa, tá? Elohim. Vai Elohim Natat Lachem, tem umas coisas a mais, mas tudo é a retroalimentação dele. No final, vai Elohim com a Sherassá, Venetov Meod, vai boca e Ashishi. Ou seja, é um dia um pouco mais complexo do que os primeiros dias, mas mais ou menos é isso. Então vamos para o sétimo dia. Qual é a ordem do sétimo dia? Qual é a execução que tem no sétimo dia? Qual é a avaliação do sétimo dia? E qual é a conclusão do sétimo dia? Não tem. Então é essa a ideia. Então, isso que a gente está vendo. Vai Yuchlu Hashamai Ve'aretz Vechol Tzeva'am. Vai Chal Elohim Bayom HaShavim Melachto Asher Asa. Vai Shbot Bayom HaShavim Melachto Melachto Asher. Agora, vai Varei Elohim Metem HaShavim Vai Kadesh Oto. Então, quando ele fala... Não, essa daqui é a ordem do sétimo dia. Ó, e abençoou Deus. Na terceira frase. E abençoou Deus. O sétimo dia vai Kadesh Oto. Ou seja, quem vai Kadesh Oto? O objetivo do sétimo dia. Que esse dia seja santificado. Ser santificado é mal traduzido. Seja Kadosh. Né? A gente já tem uma aula aí no YouTube só sobre o que é do chá. Quem quiser ver. No livro Bamidbar. Mas vamos ver melhor daqui a pouco. Mas vai Kadesh Oto. Vamos ver por aula, depois a gente vai entrar um pouco melhor. Que vós chamar de comertoche é baraiulana só. Mas a gente vê o quê? Que não existe uma execução. Não existe uma avaliação de Deus e não existe uma conclusão, que é isso é o mais interessante. Não está escrito vai boca Yom Shvi, não está escrito, ou Yom Shabbat. Porque não acabou ainda. Isso não está escrito. Então a gente viu a aula passada, porque o sétimo dia, então, Deus deu uma ordem. Qual é a ordem do sétimo dia? É que o mundo seja santificado. Vamos traduzir Kadosh como santificado, mas está traduzido errado. E que o homem conclua a sua criação. É a ordem do sétimo dia.
Ou seja, mas ainda Deus não avaliou, porque ainda não aconteceu ainda. E porque estamos ainda no 7º dia. Ou seja, a Torá inteira está contando o 7º dia. Ou seja, quando o mundo ele chegar na Kedushá, e quando o homem completar sua criação, vai chegar a Torá de Mashiach, Deus vai dar talvez mais uma parte da Torá, a Torá de Mashiach, e vai estar escrito o quê? E o mundo foi santificado, e o homem foi concluído, e Deus viu que era bom, vai bom, criar uma chuveira, vai terminar o 7º dia da criação. Mas até lá ainda não aconteceu isso. Ou seja, o que estamos esperando? Que um dia Deus fale isso para um profeta, não sei, para Mashiach. Ou seja, esse é o planejamento. Ou seja, existe duas ideias. O mundo ele existe para duas coisas. Que na verdade é a mesma coisa. O mundo se virar kadosh e que o homem conclua a sua própria criação. Então a gente vê que o homem ele não conclui sua própria criação, acho que eu falei isso na aula passada, que ele é o único ser diferente no mundo que ele está em constante mudanças e evolução cultural, intelectual, estilos musicais, estilos de arquitetura, hobbies, tecnologia. Fundamento aqui? Sim, então, a gente ainda vai entrar um pouco mais sobre isso de evolução, mas vamos falar só uma parte delas, que embora se a teoria da evolução de Darwin está certo ou não, o princípio que a teoria de Darwin trouxe para o mundo é um princípio muito fundamental que existe na Torá inteira, que é a evolução do mundo. Embora isso aconteça concretamente, né, materialmente ou não, o princípio que o mundo se evolui, isso é claro na Torá. Então, bem ou mal, hoje em dia mesmo, a gente vai entrar melhor sobre a evolução, não quero dar spoiler, mas a gente entende que o mundo hoje capta muito mais facilmente a ideia que o mundo está em uma evolução, isso é bom para a humanidade, que está em sintonia com o que a Torá diz. A gente vê na criação do mundo toda que existe uma evolução, e a gente vê que é óbvio que Deus quer que o mundo evolua e que o homem evolua. Sim, então essa teoria, ela te dá por um lado, né, por um aspecto, uma ideia ideológica que faz o homem avançar e melhorar. Por outro lado, você vai dizer, você vai dizer que o homem veio do macaco, mas também não vejo isso, pessoalmente não vejo isso muito problema, porque você vai dizer que o homem veio da terra, eu prefiro vir de um macaco de uma terra, que o macaco é mais evoluído do que a própria terra. Mas a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco não nessa aula, acho que na aula que vem. Tá, se o homem veio da onde o homem veio, mas até então não falou nada sobre isso. E também não estamos no âmbito, isso é importante, material aqui na criação do mundo. A gente está no âmbito totalmente que a gente não tem capacidade de entender. Onde que vai ser a história do ser humano? No Gan Eden. Ainda nem existe Gan Eden, né? Daqui a pouco Deus vai criar o Gan Eden e vai botar o homem lá dentro. Ou seja, tudo isso é o Gan Eden, que é o Jardim do Éden. E todo mundo sabe o que é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, quando a gente fala quando alguém falece para a criancinha, fica tranquilo, o vovô está no Jardim do Éden. Todo mundo entende que não é material o Jardim do Éden, porque a pessoa vai para o material é enterrado e a alma está no Gan Eden, a princípio, né? Então isso tudo está falando do Gan Eden, ou seja, você não pode falar de corpo, porque até então nem tem corpo. O corpo talvez nem foi criado ainda, não existe a matéria. Tudo isso são conceitos que Deus foi criando, que vão ser um mapa do mundo material quando ele sim existir. E a gente vai ver quando sim ele vai existir, que é a expulsão do homem do Gan Eden. Aí ele vem para esse mundo. Mas até lá a gente não pode falar de nada material. A gente está falando de espiritual. E a gente está vendo um negócio muito interessante, que a sua pergunta é muito bem colocada. Que o espiritual também tem evolução. Existe uma evolução no espiritual, nos conceitos. Deus criou conceitos que se evoluem também. E ele fez isso, a gente viu lá passada, planejadamente. Um erro planejado. Tá? Então vamos voltar. Então é essa a ideia, que um dia o mundo vai vir para aqui do chá. Essa é a ideia. Tá? E a pergunta aqui, só vamos falar rapidamente, para o público entender, o que é do chá? Não precisar entrar em outra aula e tal. O que é do chá?
Então tem discussões, mas é um termo muito complexo de entender, porque é Kedushá, que traduz como santidade, mas não é santidade, e com certeza não tem nada a ver com como a forma popular é usada, ainda mais em português, ou que outras religiões atribuem a Kadosh, não tem nada a ver com o do judaísmo, ou seja, o cristianismo acha que é santo, tem nada a ver com o santo, o Kadosh do judaísmo. Então a ideia não é essa. Então, a primeira ideia de santidade, você podia pensar que é algo místico. Vai ser algo, né? Místico, tal, que vai fazer magia. Não tem nada a ver com isso. Isso são as outras religiões que acham que essa ideia não é isso. O que é Kadosh? Então, o Ramban, ele acha que a santidade, você consegue santidade cumprindo o mitzvot, cumprindo os preceitos da Torá. Então, cada mitzvah traz Kedushá. Ou seja, ser Kadosh é muitas mitzvot. Você está rodeado de mitzvot, você é um homem kadosh. Porque cada mitzvah é kadosh. Estudar a Torá é Kedushá. Então a pessoa se torna kadosh rodeado de mitzvot. Ou seja, quando o mundo estiver rodeado de mitzvot, o mundo é mais kadosh. A ideia do Rambam. A ideia do Maimonides, do Rambam, né, diferente. Ele não acha que cumprindo as mitzvot é a Kedushá, mas a Kedushá ela vem como consequência de cumprir mitzvot. Ou seja, quando você está rodeado de mitzvot, aí você vai ter acesso a algo superior que se chama Kedushá. Então a santidade, a Kedushá é uma consequência das mitzvot, mas não são as mitzvot. As mitzvot não são Kedushá. Mas consequências dessa Kedushá, dessas mitzvot, é Kedushá, é a santidade. É a diferença dos dois, tá? Ou seja, a ideia aqui é que a gente podia dizer que o que é Kedushá? É o propósito do mundo, ou é a vocação que o homem tem. Ou seja, o homem ideal, completo, o propósito dele, o que ele consegue realizar no mundo diferente de todas as criaturas, é trazer o mundo para uma Kedushá. Tá? O que é Kedushá? Então, para entender o que é Kedushá, a gente vai ver dois psukim, duas frases. Uma é... Vamos pela primeira, que está escrito na Parashá Kedoshim, que é em Bamidbar, não, Vaikra, Kedoshim, Vaikra, que é Vaikra Levítico, capítulo 19, frase 2, Daber et Toladad Bnei Israel ve'amat alehem Kedoshim Tiyu, sejam santos. Ou seja, esse Kedoshim Tiyu pode ser, tipo, é uma mitzvah, tem que ser Kadosh, mas pelo Maimonides, Kedoshim Tiyu é um propósito, ou seja, futuramente vocês serão Kedoshim. Né? Ou seja, o mesmo propósito do sétimo dia é o propósito aqui que Deus está dando para o povo judeu. Sejam santos, hein? Lembra do sétimo dia da criação, que é o propósito do ser humano. O ser humano já esqueceu disso, mas vocês, povo judeu, que receberam a Torá, Kedoshim Tiyu, sejam. Lembra que esse é o propósito. Agora, por que Kadosh Ani? Porque eu sou santo. Porque eu sou Kadosh, né? Daí que você é Kadosh. Porque se é Kadosh, eu tenho que ser Kadosh. Porque Betzelem é o Kimbará. Boa, mas tipo assim, Deus, eu sou Kadosh. Agora vocês têm que ser, mas calma aí, Kadosh é muito difícil, porque você é Deus, eu não sou Deus, né? Não faz muito sentido. Mas a resposta aqui, a gente vai ver pela segunda frase. A segunda é na construção do Beit HaMikdash, no livro de Shemot, ou seja, Êxodo. Cadê? Parashat Truma, que é o capítulo 25, frase 8, que é Ve'asu li mikdash ve'shachanti betochá. Façam para mim um mikdash, um santuário, e eu vou habitar lá dentro. Como é que mikdash? O que é um mikdash? Façam para mim um mikdash. O que significa um mikdash? É a casa de quem é Kadosh. Muito bom, é Urashi. Boa. Urashi fala exatamente isso. Cadê Urashi? Asul Mikdash, ve'asul lishmi beit kedushá. Faça para mim uma casa de kedushá. Ou seja, o Mikdash... Opa. Pode começar. O Mikdash é a casa de kedushá. Tá, então, calma aí. O Mikdash é o lugar propício que a kedushá pode acontecer. E aí é... Sim? De novo, para fixar. Mikdash, o que é uma casa? É um local propício aonde a Kedushá
é possível acontecer. É a casa de Kedushá. Ou seja, fora do Mikdash, não existe a possibilidade de acontecer a Kedushá no mundo. Então, o que é Kedushá? Então, por exemplo, antes do Beit HaMikdash, o Moshe falava com a Kodesh Baruch Hu pelo Beit Moed, né? Casa da reunião. E Kedushá é exatamente isso. É Moed, é reunião. Ou seja, Deus, que Kadosh Ani, eu sou Kadosh. Então, sejam Kadosh. Qual é a ideia? Kedushá é o local do mundo onde é possível a conversa, o diálogo entre Deus e a humanidade. Ou seja, Kedushá é o encontro entre Deus e o homem. Isso é Kedushá. É onde é possível Deus conversar com o homem. Então, Kedushim Tiyu, sejam, porque eu sou Deus, eu sou Kadosh, e não tenho com quem conversar. E eu quero conversar com a humanidade, com o homem. É a ideia. Quando Deus cria o homem, ele começa a falar já com Adão. Eu criei um homem para conversar com ele. Tem um relacionamento entre homem e Deus aqui. Então sejam, porque eu sou Kadosh. E eu preciso que vocês sejam Kadosh, com o livre-arbítrio de vocês, para a gente conversar. E o Beit HaMikdash é a casa onde a conversa é propícia. Então no Beit HaMikdash, mesmo que o mundo não é Kadosh, a gente conseguia conversar com Deus lá dentro. É a conexão entre Deus e a humanidade. Então isso aqui é do chá. Na filosofia mais moderna é chamado de Yesh. Aqui é do chá. Yesh é a existência. Que na verdade, a gente já falou isso na aula, que na verdade o que existe, a gente não sabe muito o que existe e o que não existe, mas aqui do chá é o que mantém o mundo. A única certeza de existência é aqui do chá, que é o encontro com Deus. Não vou entrar nisso, isso está bem explicado na aula sobre o que é do chá. Só para dar uma geral, para entender mais ou menos o que é aqui do chá, que é o lugar onde é propício a conversa entre homem e Deus. E Adam, né, e Deus. Então, no sétimo dia, o objetivo do sétimo dia é que essa conversa seja possível, seja um Kadosh. O mundo todo tem que ser Kadosh. A humanidade, toda a existência, tudo que eu criei tem que conversar comigo. E esse é o propósito. Até que Deus vai ver, e foi Kadosh, vai Ere, vai Boker, Yom Shvi. E depois que acabar o sétimo dia, o que vai acontecer? Começa o oitavo dia. Sim, essa é a ideia então, tá? Entendido essa parte? Essa não tem ordem, não tem só execução. O que vai ter no final? Do que? Do sétimo dia, você tá falando? Não, não tem execução, tem só a ordem. Não tem execução, o mundo não executou. Não tem mais nada. Não, tem só a Vai ordem. ter tudo depois. Agora a gente está na execução. Já não pode Pode ser que o sétimo dia é um dia à parte que não tenha isso, que é um dia diferente. Não, o sétimo Já que é Shabbat, não tem execução. Boa, a gente vai... Não tem execução agora. Mas é Shabbat para quem? No Passuco? Literal, é Shabbat para homem ou para Deus? Passuco para Deus. Passuco é para Deus, então no literal, ou seja, o Shabbat é para Deus, não para o ser humano. O sétimo dia é o Shabbat de Deus. Quando a gente compra o Shabbat aqui na Terra, a gente compra o Zecher Lemassa Everget, para lembrar que Deus está em Shabbat. Ou seja, o ser humano, no dia a dia, ele esquece do propósito dele. Então Deus deu o Shabbat para a gente lembrar que Deus está em Shabbat. É verdade, eu que tenho que trabalhar. Então, para você se concentrar e na próxima semana você saber focar no que você precisa fazer na humanidade. E ele... Porque ele está em Shabbat, não você. E ele que deixa esse dia... Ele te deu esse para a gente lembrar que ele está em Shabbat. Por isso que a gente faz o Kiddush. Por isso que a gente faz o Kiddush, pode ser. O que é o Kiddush? É a lembrança. Kiddush é a lembrança que Deus está em Shabbat. Zecher Lemassa Bereshit. Lembrança da criação do mundo. Que aconteceu na criação do mundo. E etc. Mas a gente ainda não chegou nessa parte, né? Que o Shabbat vai ser dado antes aí, a gente não chegou aqui. Até então, quem sabe é sobre a criação do mundo, o Shabbat. E o motivo de ter Shabbat na criação do mundo é para lembrar que Deus está fazendo Shabbat, e não o homem. O homem está em plena atividade. Essa é a ideia. Tipo, nos 6 dias ele não trabalhou, ele trabalha no 7º dia. O homem. Da criação do mundo. No primeiro, segundo... No 7º dia que ele lá só, que é o objetivo. Você tem que executar como lá só, faça. Se complete. A gente vai melhorar isso, vai entender melhor. Mas a ideia é que então tá. Então tá aqui, ok. Então quando acabar o 7º dia, vai chegar o 8º dia. Mas aí a gente tem um problema. Qual é o problema? Que na Torá, mais pra frente, vai relatar que o 8º dia já aconteceu. No meio do 7º dia, e o 7º dia não acabou. Não é cronológico. Não é cronológica a criação do mundo. Mas a história do povo judeu você vê que é cronológica.
que é o Yom HaShmini, que é Parashat Shmini. E é no meio da Shmini Torá. é o 8º dia. Inauguração do Mishkan. Isso. Então, na inauguração do Mishkan, cadê? A gente vai só ver aqui. Vaikra, Levíticos, Perek 9, capítulo 9, primeiro passo. Isso eu já vi. Tirar. Isso daqui também. Aqui, 9, primeiro passo. Vai Yom HaShmini, Kará, Moshe, Aharon, Lavanas e Israel. Ou seja, quando foi inaugurado, o que é Yom HaShmini? Ou seja, capítulo 9, primeira frase de Levíticos. No Yom HaShmini, no 8º dia, foi quando o que aconteceu? A inauguração do Beit HaMikdash. Então tem a ver. Foi chamado de Yom HaShmini. Uau, Yom HaShmini aconteceu. Sim? Da onde a gente sabe que Yom HaShmini tem a ver com isso que a gente está falando tudo, dos 7 dias. A gente pode ver aqui no... Acho que deve ser aqui. Não. Calma, deve ser aqui. Em Bamidbar, como é Bamidbar? Números, capítulo 7, frase 12. Está escrito assim, que quando versículo 12, quando cada príncipe ele faz o seu korban, aquele que repete todas as vezes para achar na só, vai makriv bayom arishon et korbanon Nachshon ben Aminadav. E aí, então, que o Nachshon ben Aminadav, ele sacrifica no primeiro dia, Yom Rishon. Porque está escrito Beyom Rishon, o Rashi, olha o Rashi que ele diz, Beyom Rishon, que é o 8º dia, que é o Yom HaShmini, o Yom Rishon aqui, está escrito aqui, no primeiro dia dos sacrifícios é o 8º dia, e é o Yom HaShmini que foi inaugurado o templo, no dia da inauguração do templo é o primeiro korban, é o primeiro dia. Olha o que o Rashi fala, Yom Rishon, Oto Hayom Natal Eser Atarot. Naquele dia, nesse dia, no primeiro dia, aconteceu 10 coisas Atarot. 10 coroas, né? 10 coisas grandes. O que é a primeira? Rishon Lemase Bereshit. Ou seja, naquele dia foi o primeiro da criação do mundo. Que o Nachshon ben Aminadav fez no dia da inauguração do templo. Falou que esse é o 8º dia. Então, essa é a ideia. O 8º ou o primeiro? Em uma parte, em Vaikra, em Números, esse dia é chamado de Yom HaShmini. Em Levíticos, esse dia é chamado de Yom HaShmini, o 8º dia. Em Bamidbar, em Números, esse dia é chamado de primeiro dia. Mas é o mesmo dia. Então a gente vê que por um lado é o 8º dia. E é o primeiro dia. E o Rashi fala que é o primeiro dia do quê? Da criação do mundo. Ou seja, é o primeiro dia O dia que foi criado... do novo mundo, do novo dia. Não do velho. Não do mundo do 7º dia, do mundo do 8º mundo. Ou seja, o dia da inauguração do Beit HaMikdash acabou o 7º dia, é como se fosse que começou o 8º dia. Ok, é o E da 8º dia. partir que começa o 8º dia, esse é o primeiro dia. Esse é o primeiro dia da nova era, vamos Pensei dizer. que esse era o primeiro dia também Da criação do mundo. 7. Não, é primeiro fala dia. do- Mas dia que você vê que o foi Urash criado ele é os forçado a te conectar com a criação do mundo. Para dizer que tem a ver os assuntos. Ou seja, que todo o objetivo da criação do mundo é que esse 8º dia acontecesse. Que a gente construísse um Mishkan, um tabernáculo. segundo dia é o 9º dia? Não, o nono dia também é o 8º. Não, o nono dia é o segundo dia do 8º. Ou seja, começou. segundo do 8º. Vamos entender, cada dia a gente falou que. Segundo do 8º. Isso. Não é o 8º ainda. Não, É o 8º. É o 8º dia, é o segundo dia do 8º. Assim como. Isso quer dizer o quê? Assim como o 7º dia tem 7.000 anos. Não tem 7 mil anos. Vamos a Se é princípio. até o 8º dia, Não, tem milhares de anos, vamos entrar nisso. Tem milhares de anos. 2000. O 8º dia também tem vários dias, vários anos. Dentro do 8º dia. Dentro do 8º dia é o segundo dia, isso. Ou seja, a gente vai entender o seguinte, vamos deixar claro. Quando eu falei que a Torá não está em ordem cronológica sobre a criação do mundo, não eu, o Rashi falou isso, certo? Ou seja, quando a gente diz que foi o primeiro dia, foi o segundo dia, foi o terceiro dia, isso não está em ordem cronológica. Não necessariamente o primeiro dia foi antes do segundo dia, que foi antes do terceiro dia, tá? Para o Rashi. Ou seja, até porque a palavra Yom, você não sabe o significado. E vai e vai boca e Yom errado. E foi noite, foi manhã, primeiro dia. O que quer dizer isso? Não tem a mínima ideia do que é isso, o que Deus está falando. Você acha que é o dia aqui que a gente vive e é isso que está falando? Não é. Como não é? Primeiro que no primeiro dia não existia sol e lua. Então você vai dizer que o ciclo do sol determina o que é dia. E a palavra dia já existia. Não existia luz. Antes disso não existia luz. Parte do primeiro dia não existia luz e escuridão.
Até o quarto dia não existe astros, galáxias, nem nada. Não estão falando de material. Então, o dia aqui não significa o dia humano. O dia são planos. Cada dia é um plano que existe na criação do mundo. Então existe o plano do primeiro dia, o plano do segundo dia, o plano do terceiro dia. Todos os planos estão completos. E a gente está num plano. Toda a nossa realidade, existência, está dentro desse plano chamado sétimo dia, que a gente está evoluindo ele, colaborando para que ele se complete. E o oitavo dia, do nada vem o plano do oitavo dia. Mas é interessante, esse é o ponto, que o plano do oitavo dia, ele chega antes do sétimo dia estar completo. Porque não apareceu na Torá, vai Ere, vai Bocar e um Shvi. Ou seja, o sétimo dia ainda não completou, o mundo não está são. O oitavo dia depois teve um retrocesso, então. Ou seja, Deus, ele adiantou o início do oitavo dia para dentro do sétimo, antes do sétimo acabar. Essa é a questão. Mas deu algum problema depois que voltou atrás? Deu problema depois e aconteceu isso porque deu problema. Assim como a retroalimentação que Deus está sempre fazendo, ele retroalimentou aqui, ele mudou. Ele viu o seguinte, o homem tem total livre-arbítrio. E ele viu que pelo sétimo dia, o homem não ia chegar na santidade, não ia conseguir resolver a situação sozinho. Que o mundo, pelo livre-arbítrio, os homens estavam escolhendo tanto errado que o mundo estava decaindo de nível muito. Até que ia chegar um ponto que não tinha mais o que fazer, igual o Mabul, por exemplo. Só que no Mabul, o dilúvio, ele falou, não dá mais, vamos começar tudo do zero. Mas no Mabul ele fez o arco-íris, que é um brito, um pacto, nunca mais vou reiniciar o mundo, nunca mais vou dar restart. E aí, ele viu que o mundo ia acontecer de novo isso. Ele falou, não, então tem que ter um plano B, não posso mais destruir o mundo. O que eu faço? Já sei, eu vou trazer um pouco do oitavo dia, que é a santidade, que é a minha conversa com Deus, com o homem, dentro do sétimo dia, para que o homem consiga resolver essa situação. Parece que está resolvendo um bug. Programador não deu mais fazer desse jeito, tem que fazer desse jeito. Não é à toa que as tecnologias, a forma que a gente estuda mais avançada, que a gente não conseguia entender, coisa de virtual, informática, há 50, 100 anos atrás, é óbvio que te colabora a entender muito mais a Torá, porque seu raciocínio tem mais ferramentas para entender. É tipo isso. Então é isso. Ele falou, não, preciso botar um remédio aqui dentro. O que é o sétimo dia? É o oitavo dia. Então ele bota. Mas qual a ideia? O oitavo dia que diz aqui só acontece dentro do Beit HaMikdash, e não no mundo inteiro, e não na existência inteira. Ou seja, a existência toda continua no sétimo dia. Mas tem um local só no mundo que lá dentro você pode vivenciar o oitavo dia. E a influência desse local pode ajudar a humanidade inteira. Essa é a ideia. Aí, isso que o Maharal fala. O Maharal ele vai te dizer exatamente isso. Que o oitavo dia dentro do sétimo é um corpo estranho. Que o sétimo dia não é para o oitavo dia. Então o objetivo, a natureza do sétimo dia quando vem um corpo estranho é o quê? Repelir. Tipo, não, isso daqui não faz parte do nosso mundo. Corpo estranho, tá? É uma anomalia. Tem que tirar. Então o Maharal fala, por isso que o templo foi destruído e obrigatoriamente ele tinha que ser destruído. Porque ele não faz parte desse mundo, uma hora a natureza ia... sai daqui. Tá? Ou seja, o primeiro... É por isso que as pessoas pecaram por uns pecados mais... Os pecados... Não teria como fazer. A gente vai chegar muito melhor a entender isso, mas a princípio os pecados não foi a causa primária, óbvio que foi a causa, mas não foi a primária da destruição do templo. Mas sem que esses templos obrigatoriamente não estavam estáveis nesse mundo, eles estavam em instabilidade. E uma hora tinha que sair. Sem falar o Maharal. Então por isso que vai ter mudado. Agora o terceiro, que vai ser quando o homem se completar e o mundo estiver santo, e vai ser a inauguração do terceiro vai ser o oitavo dia. E qual a ideia? O Beit HaMikdash, assim a gente vai ver nas profecias de Irmial, Ishaiah, Hezquiel, que a santidade desse terceiro Beit HaMikdash não vai se restringir só aos limites do Beit HaMikdash. E sim, com o tempo ele vai se alastrando para o mundo inteiro, até que o mundo inteiro vai ter a santidade do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash no final vai ser o mundo inteiro. E óbvio que o lugar que era o Beit HaMikdash vai ser talvez o 9º dia, não sei, vai ser mais. Porque tem níveis de santidade. Então a ideia é essa, que o oitavo dia é o terceiro Beit HaMikdash. De verdade. E aí é eterno. Por quê? Porque é o oitavo dia, é o dia do Beit HaMikdash, mas não é Beit HaMikdash, é o Olam HaMikdash, é o mundo santo. Então esse é
Esse é o objetivo do mundo, a construção do terceiro templo. Que a existência toda vai se santificar através do terceiro templo, e aí é fixo e é para sempre. E aí a gente vai partir para uma outra fase da brincadeira, que é o chegar no nono dia, que a gente nem sabe o que é. Depois do 10º, sim, que é miniar. Então é a ideia do Beit HaMikdash. Por isso o Beit HaMikdash obrigatoriamente tinha que ser destruído. Sim? Complexo. Mas é só para a gente ter uma linha de pensamento da Torá inteira para entender onde que a história está sendo levada. O Beit HaMikdash não faz diferença. Ou seja, Depois só o Beit HaMikdash tem alguma diferença? não, os três era parte do que Deus estava querendo ajudar, né? A gente vê, por exemplo, que quando o povo entra na terra de Israel, Deus ele não fala, chega lá e constrói o Beit HaMikdash. E sim, o Beit HaMikdash só podia ser construído depois de ter conquistado toda a terra, dividido todas as heranças, conquistado todos os inimigos e está em paz. Aí você, que só David Amelech que acabou de resolver todos os problemas políticos, só depois que ele resolveu até os próprios problemas políticos internos, aí vamos começar a pensar em Beit HaMikdash. Porque pelo menos tem que ter algum tipo de perfeição para o Beit HaMikdash existir. E Shlomo, que é Shalem, que é Shalom, que é paz, que é completo, que é perfeito, ele constrói o Beit HaMikdash. E a gente vê que o Beit HaMikdash fica forte e firme só na época de Shlomo também. Depois começa já a ter problemas. Então é muito pequena a parte que o Beit HaMikdash conseguiu se manter. Essa é a ideia aqui, tá? Tá. Então isso a gente viu. Por isso que sempre quando a gente fala número 8, é o sobrenatural, é a santidade, é o número da santidade. É além desse mundo, né? Tá? Então é isso, tá? Teve uma outra interferência de Deus na humanidade. Qual foi? Que também não deveria vir, e Deus foi lá e deu. Abertura do Mar Vermelho, sim. E a entrega da Torá. Foram interferências divinas que Deus fez no mundo. Então tem pelo menos algumas interferências divinas que Deus fez no mundo. Todos os milagres que aconteceram são interferências divinas. Principais dele é a entrega da Torá, recebendo da Torá, e a abertura do Mar Vermelho, tá? São interferências divinas, porque esse mundo, Deus está descansando, não tem milagre. É tudo, a gente viu, é pelas leis que ele criou nos 6 dias. Então toda interferência de milagre é uma interferência divina que não deveria acontecer. Se aconteceu, é porque tem alguma coisa muito grave acontecendo que precisou. Dentro do Beit HaMikdash podia ter milagre direto, porque lá é já o 8º dia. Então Deus não está mais descansando, acabou o Shabat de Deus. Sim? Mas e a Torá. Então a gente vê o seguinte, que quando Deus faz um milagre no mundo, diferente que muitas pessoas pensam que Deus faz milagre. Quando existe um milagre revelado, o que significa? Deus está fazendo Hilul Shabbat. Está transgredindo o Shabbat dele, está profanando o próprio Shabbat. Porque ele está profanando o próprio Shabbat, é proibido profanar o Shabbat. No 7º dia. Não, Pikuar Nefesh, porque é perigo de vida. Por quê? Ou seja, se tem perigo de vida, você é obrigado a profanar o Shabbat. Então, se o mundo está em perigo de vida, Deus vai lá e faz um milagre. Sim? Agora, o ideal é que Deus não precise fazer. E sem nós, seres humanos que somos goim do Shabbat de Deus, façamos as coisas para Ele. Ou seja, nós humanos que trabalhamos, quando tem perigo de vida, Deus vai lá e interfere no mundo. Então, primeira interferência, a Torá. Vamos dizer, as duas grandes diferenças foi a Torá e o Beit HaMikdash. A primeira grande diferença é a Torá, ou seja, a Torá não era para ser dada, a não ser no 8º dia. Não era para ser dada. Como a gente vê, a gente pode provar isso de uma frase em Tehillim. Qual é? Aqui. Tehillim, Salmos 105, frase 8. Zahar leolam beritó davar tzival elef dor. Ou seja, que Zahar leolam beritó, que Deus ele sempre está lembrando o seu pacto, do que? Eu acho que é de Noa, de não destruir o mundo. Davar, a palavra, que é a Torá, Tzivá, ele ordenou, que é o que se são as mitzvot, elef dor. Ele deixou isso para a milésima geração, ou seja, só na milésima geração do mundo Deus daria a Torá. Assim fala a Guemará também, os sábios falam que Deus ele adiantou 974 gerações, que ele deu na 26ª geração do mundo, que não era para ter dado. Tem uma Guemará que fala sobre isso, Torá oral não é o assunto agora, mas na milésima geração era para Deus ter dado a Torá e ele deu na 26ª. Ou seja, quanto de uma geração em média?
20, 30 anos. Seja no ano 20 mil, 25 mil, 30 mil, era para vir a Torá. E veio no ano 2450, se não me engano. Um pouco antes. 10% do programado Deus teve que dar a Torá. Ou seja, também foi uma interferência. E como a gente já viu do Beit HaMikdash, se Deus interferiu e botou uma coisa que não faz parte do nosso mundo, a reação natural do ser humano é rejeitar. Que ele sente, não é pra mim, não é o meu mundo isso é outra coisa. Então, o inconsciente do ser humano, assim como a gente diz que o Beit HaMikdash tinha que ser destruído, o inconsciente do ser humano é também não cumprir as mitzvot e a Torá, que é uma imposição de um mundo que não faz parte do meu. Ou seja, existe lados bons que ele salvou a humanidade, mas existe lados ruins, porque ele deu isso como uma obrigação e você talvez não quer essa obrigação, porque não faz parte do meu mundo essa obrigação. Esses dois pontos. Tá? Ou seja, o homem ele se sente não compatível com a Torá. Tipo, eu não sou compatível com isso. Tantas mitzvot, um exemplo é igual você dar tipo um churrasco para um bebê. Tipo, toma esse... Qual é a carne boa aí? Filé bacana. Fala? Filé bacana. Filé bacana. Toma esse bebê de 3 anos de idade. 3 não. 3 meses de idade. Toma esse filé bacana. Se você der uma carne, ele vai o quê? Vomitar. Ele não está capacitado ainda de digerir aquilo, embora seja muito bom. Ele não pode digerir. Mesma coisa, gente. Ele deu na 20ª geração, que era para receber na 1000ª. E a gente tem dificuldade de digerir isso, e nosso natural é repelir, é vomitar. Mesmo que é bom, mas eu ainda não estou nesse nível. Então tem esse lado. A gente não tem capacidade suficiente de receber tudo que é a Torá. Tá, essa então é a ideia também da Torá. Tá? Mas para a gente, para o mundo não acabar, ele deu a Torá também para a gente trazer um pouco de Kedushá e o mundo poder existir. E a gente fez isso um pouco pela história da humanidade também, né? Então tem um preço a pagar. Escrevi aqui que Purim foi o início do... que a gente foi forçado a receber em Shavuot. Purim foi o início do concerto, que a gente recebeu por amor. Eu quero. Mas não foi o concerto total, porque a gente recebeu por amor fora da terra de Israel. Não é o lugar ideal. Também aí não tem. Mas no futuro, na época de Mashiach, a gente vai receber com amor a Torá e pronto. Como a gente sabe, isso está escrito aqui nas profecias, que eu deixei aqui já preparado. Em Jeremias, Irmial, capítulo 32, versículo 30, se não me engano. Não. Capítulo 31, versículo 30. Esse eu acho que é o capítulo mais polêmico que existe de Jeremias. Vamos lá. Inei Yamim Baim fala, veja, dias virão. Nenhum Hashem, disse Deus, dias virão. Loca brita sher karate etavotam beyom e rezikit beyadam leotiam merit mitzrayim. Não vai ser, ou seja, calma aí. Veja, dias virão, disse Deus. E eu vou fazer com Bnei Israel. Eu pulei uma frase, né? Inei Yamim Baim, nenhum Hashem. Vecharat et Beit Israel et Beit Yehuda brit hadashah. E eu vou fazer com a casa de Israel e a casa de Yehudá um Brit Hadashah, um novo pacto. E aí os cristãos falam que esse novo pacto nada a ver, vamos dizer, um novo pacto. O que é esse novo pacto? Não como o pacto que eu fiz com os antepassados no dia que eu errezeki beadam, que eu tive que puxar pela mão deles e tirar eles do Egito. Ou seja, não de forma forçada, que eu tive que fazer tudo, tirar eles do Egito, dar a Torá para eles, vocês vão receber a Torá assim, eu forcei eles a fazerem isso. Não como esses dias, vai ser um novo pacto. Asher Rema e Feru et Briti, que eles que renegaram, eles ignoraram apagaram o meu pacto, ou seja, eu dei a Torá para eles, e eles não cumprem. Eles eferu et briti, ou seja, o novo não, eles não vão mais não cumprir. Mas ve'anochi Baal tibam neuma Adonai, e eu virei o Baal é o dono. Quando eu comprei eles, eu adquiri eles. Tipo, eu sou o dono de vocês, essa é a Torá, cumpri isso. Qual é a consequência natural de alguma coisa forçada? Você falou, não vou cumprir, às vezes não cumpre. Ou seja, aqui não está dando uma repreensão.
eu dei a Torá e eles não cumprem, eles vão pro mármore do inferno. Não está falando isso. Está falando assim, no futuro vai ter a Torá ideal. Diferente com essa que eu tive que dar no meio da história, que é natural, que eu forcei eles, então eles não cumprem também. É natural, isso tá tudo faz parte do esquema, porque é normal isso. Às vezes eles vão cumprir, às vezes não, porque é forçado. Mas o Brit Hadashah, o novo palavra que a gente vai fazer, não vai ser assim. Vocês vão querer cumprir a Torá. Tipo, vocês nunca mais vão deixar de cumprir. Vai ser natural a vocês. Kizot Berit Asher Echrot Et Beit Israel Acharei Amim Ahem, que esse pacto que eu vou fazer com o povo de Israel, a casa de Israel, depois desses dias, nenhuma Adonai disse Deus, Natati et Torati Bekirbam, dessas vezes eu vou botar a Torá dentro de vocês. Ve'al libam echatvena, e eu vou escrever dentro do coração de vocês, ou seja, vai fazer parte do coração de vocês a Torá, e não alguma coisa externa imposta. E aí vocês vão reconhecer, eu vou ser para vocês como Elohim. Vocês vão reconhecer, Elohim, pronto, para sempre. E vocês daí vão ser um povo para mim de verdade. E uma pessoa não vai mais ensinar o outro. Porque também um aspecto de ensinar, existe aqui uma coisa meio estranha. Porque se alguém tem que ensinar para alguém, quer dizer que essa pessoa... Não, que a pessoa que está sendo ensinada, ela vai pensar, por que ele tem que me ensinar e eu naturalmente não... Se isso é para mim, se isso que ele está querendo ensinar é compatível para mim, por que eu naturalmente não quero e não sei? Por que ele tem que me ensinar? É alguma coisa imposta, sim? Essa é a ideia. Agora, se eu não quero, qual é o problema? Então, por que ele está me ensinando? Ou seja, a ideia de uma pessoa precisar ensinar para outra quer dizer que não faz parte totalmente dessa outra Torá. Mas no futuro, uma pessoa não vai precisar mais ensinar o outro. Veish et achiv. Lemor dizendo, Deu et Hashem, dizendo, conheça Deus. Não vai ter mais isso, ouça a palavra do Senhor, né? Tipo, conheça Deus, estuda a Torá. Não vai ter mais isso. Que kulam yedeu, que todos vão saber quem sou eu. O miktat na enviado do dos pequenos aos grandes, nenhuma Adonai, disse Deus, que islach lavonam, porque eu vou perdoar os pecados. Sabe por quê? Porque a culpa dos pecados, eu tenho parte disso, porque eu impus. Então vocês também refiram o Torá Deus, vocês apagaram a Torá. Mas no futuro não. E eu vou apagar o pecado. Verratatam, Ló escorod. Pecado nunca mais vou lembrar. Não vai ter mais pecado. Ou seja, no futuro, no 8º dia, vai ter a Torá de forma natural para todo o povo judeu. E você, por dentro, já vai saber a Torá. Não vai precisar mais um ensinar para o outro. Para que mais uma prova que a Torá ela foi imposta antes da hora, com motivo bom, de salvar a humanidade. Mas tem o contrário. Qual é o início da nossa geração do concerto disso que está acontecendo? O início do concerto são os Hilonim, os não religiosos, os judeus não religiosos. Que do nada, nunca existiu na história, mas a maioria dos judeus viraram não religiosos, certo? O que quer dizer um judeu não religioso? É uma pessoa que se identifica como povo judeu, mas não se identifica com a Torá. Por quê? Porque ela foi imposta, é uma coisa externa a mim, não se identifica. Mas uma vez que esses não religiosos fazem tchuvá e recebam sobre eles a Torá por própria vontade, é o ideal. Ou seja, agora eu me identifico como judeu e eu recebi a Torá porque eu quis, e não que eu fui imposto. Porque uma pessoa que nasceu não religioso, ele não tem nenhuma obrigatoriedade de receber a Torá de novo, porque não foi isso que ele recebeu. Ninguém me impôs, eu nasci numa cultura totalmente assimilada. E eu sozinho cheguei a entender que a Torá é verdadeira e eu resolvi isso para mim, é minha vontade. Então, faz parte dele. E aí, quando o povo judeu sair da situação da maioria ser Hiloni e voltar a cumprir a Torá, vai ser talvez, a geração vai virar esse Brit Hadashah. Então a gente já está começando, a gente mesmo, muitos daqui são já essa pessoa que está no novo pacto já. Que a Torá, por um lado, é vontade nossa, a gente não precisaria estar aqui em Israel, a gente não precisaria estar na aula de Torá hoje à noite, a gente não precisaria estar estudando Torá, a gente poderia estar fazendo coisas totalmente outras culturas, como a gente foi ensinado. E mesmo assim se identificando com os judeus, mas não, a gente resolveu pegar pra gente a Torá. Né? Então é a ideia aqui. Sim? Então a gente viu aqui 2 casos da entrega da Torá. Vamos só para o tópico final. Para a gente chegar depois na outra aula.
Vamos... Então a gente viu isso. Vamos agora para o próximo frase, o capítulo 3, frase 4. Capítulo 3 ou 2? Capítulo 2, desculpa. Capítulo 2, versículo 4. Tem ele, Todot, Hashamayim, Ve'aretz, Beibaram, Beyom, Asot, Adonai, Elohim, Eretz e Hashamayim. Ou seja, mudou de capítulo. Sim? Embora a divisão dos capítulos foi posta muito depois e tal, não vou entrar nesse tema agora, foi entendido que aqui tem uma interrupção da história até agora e começa agora uma história nova. Sim? E essa frase também tem grandes revoluções. Na palavra ele, na palavra Todot, na palavra Beibaram, Beyom Asot, Eretz Vesham, toda ela é revolucionária, essa frase. Vamos lá, vamos traduzir. E essas são as gerações do céu e da terra. Beibaram, o que é Beibaram? Quando elas se criaram. Beyom Asot, Adonai Elohim, no dia que fez, executou a Deus Elohim, Eretz Veshamayim, a terra e o céu. Ou seja, primeiro mudou a ordem de céu e terra, ele criou o céu e a terra. Aqui, terra e céu. Outra que tem um nome novo, Hashem Elohim. Não tinha, até agora não apareceu, é tudo Elohim. Agora, Hashem Elohim, quem é essa? Quem é? É a primeira vez que aparece. Primeira vez que aparece. Hashem Elohim. Hashem Elohim, primeira vez. Hashem também não apareceu nenhuma vez. Não, apareceu só Elohim. Todo o primeiro capítulo, só Elohim. E aqui, Hashem Elohim. Se eu não me engano, são 26 vezes, se eu não me engano, que aparece Elohim no primeiro capítulo. Agora, Hashem Elohim. Hashem Elohim, quem é? O que é? Por que mudou? Sem muitas diferenças. Primeira coisa, ele e essas, né? Essas, na verdade. Falam nossos sábios assim, para interpretar a Torá. Sempre que está escrito ele... Não, vamos começar. Sempre que está escrito vê ele e essas, vem conectar o assunto anterior. Sempre que está escrito só ele, essas, sem o vav na frente, sempre não e essas, e sim só essas, vem desconectar, vem cancelar, passá-lo, vem cancelar o assunto anterior. Então é como se fosse que ele, calma aí, então a partir de agora esquece tudo que foi dito antes no primeiro capítulo e vamos começar a história do zero. Ele. Agora eu vou contar a história do zero. Esquece tudo e agora vamos começar a história de verdade. Outro assunto. Não, ele passar o Tarishonim, assim fala sábios. E quer passar o Tarishonim, você anula o que veio antes. Anula, esquece. Tipo, esquece em que sentido? Vira a página. Não considera. Ou seja, tudo que você... Considera. Passar, né? Não Então toda a Torá tem não considera. Porque tem Sim. muito. Então, tem que entender porque está escrito ele aqui, ou seja... Quase todo começo de Parashá começa com ele. Não, às vezes vê ele, às vezes está escrito vê ele, mas aqui é ele, mas aqui não está todo escrito ele. Ele todo 2 vezes. E olha que interessante só um negócio, a primeiro pere começa com Beit, o segundo começa com Aleph, né? Ele. Agora, vamos lá, ele. Ou seja, é como se você está dizendo assim, tá bom. O Perek. O segundo... não, é a segunda... nunca mudou o Pere, né? É o P. Quando eu falo capítulo, é esse... É a segunda história, né? Tipo, a segunda parte. Ele, é verdade, não é o Pere que já está no 4 capítulos. Mas é a segunda parte da criação do mundo. Assim, por exemplo, o Rav da Uyu, Soloveitch, que ele fez um livro só sobre isso, que diz que tem o Adam Arishon do primeiro capítulo e do segundo, trabalha isso, psicologicamente e tal. Mas a gente vai ver que a história é totalmente diferente desse segundo capítulo. Ou seja, ele é como se fosse dizendo assim, tudo que a gente falou, por enquanto, deixa de lado, por enquanto. E agora vamos começar a história de novo e vai na minha agora. Ou seja, primeiro, ele é Toldot Hashamayim Ve'aretz. Segunda coisa é que agora tem Toldot. Tem gerações, ou derivados, né? Toldot. Hashamayim Ve'aretz. E Beibaram, não é agora Elohim, Bereshit bara Elohim, não mais Deus criou o mundo, mas sem Beibaram. Beibaram aqui é quando o céu e a terra se criaram. Passivamente. Se criaram, ou seja, ativamente. O céu e a terra que criaram agora, e não mais Deus criou tudo. Tudo saiu do céu e da terra. Talvez tudo aconteceu de uma forma evolutiva. Foi criando. Beyom Asot Adonai Elohim Eretz Veshamayim. No dia que fez não mais Elohim e sim Hashem Elohim, também mudou a ordem. Ou seja, frase revolucionária, né? Vamos entender o que é Elohim, que a gente não traduziu a terceira frase da Torá.
A gente traduziu Bereshit e Bará. O que significa Elohim? Deus. Não. Não é Deus, Elohim. Misericordioso. Também não. Não, pelo Pshat. Vamos lá. Primeira vez que aparece Elohim. Bereshit, Bará, Elohim. O que é Elohim? Deus. Não, vamos, literalmente. A interpretação de frase. Criador. No início criou Deus. O que é Deus? O sujeito. Quem criou, exatamente. Elohim é quem bará o mundo. Ou seja, quem é Elohim? O Criador. Aquele que criou o mundo. Aquele que criou o Shamayim Vaaretz. Então, sempre que aparece é o Criador, exatamente. Então, quem que é Deus? O que é Elohim? Sempre. Quem criou Shamayim Vaaretz. Esse é Elohim. Ou seja, é o Criador do mundo. Como que foi o mundo que Deus criou? Com regras. Então, por isso que a gente diz que Elohim é o Deus regendo a natureza. Ou seja, é o Deus que limitou o mundo em regras, é quem criou a natureza. Elohim é um aspecto divino de criar a natureza, que criou toda a existência. Todas as regras que existem na natureza é Elohim. Ou seja, quando o mundo ele vai de acordo com a existência, com as regras, é Elohim. É a supervisão divina regendo o mundo que ele criou. Ou seja, sempre quando o mundo está dentro dos limites das regras que ele criou, Deus ele é chamado de Elohim, é quem criou o mundo. Sim? E Hashem Elohim. Hashem aqui já é não mais quem lidar com a natureza, e sim é o aspecto divino que se dá com algo que não está na natureza. Que a gente vai ver que é a alma que Deus bota no ser humano. Então Hashem é a alma que Deus bota no ser humano. E Elohim é a materialidade. O que é Hashem Elohim? É os dois. O que no mundo existe que tem essas duas características? O ser humano. Então, sabe que está escrito Hashem Elohim? É o Deus que criou o homem. Tanto a parte material quanto a parte espiritual. Hashem Elohim. Sim, a parte da terra e a parte que ele soprou. A parte que ele soprou é de Hashem, a parte da terra é de Elohim. Então agora está falando do homem, da criação do homem. Vai falar da coisa do homem. Então, Hashem Elohim, Eretz Veshamai. O que é Eretz Veshamai? Porque mudou a ordem. Que agora, em vez de Deus criar, o negócio vem de baixo para cima. Eretz Veshamai, vem da Aretz. Vai ser criado do que da existência. E não mais Deus criou a existência de fora, mas agora as coisas acontecem de dentro. Evolução, É o exatamente. começo do sétimo dia. Não, esquece o sétimo Não, dia. esquece tudo. O sétimo dia também está na primeira parte da Torá, exatamente. Primeiro dia Sim? de novo. Vamos lá, o que é Toldot? Toldot vem de que short, de que radical? Qual radical de Toldot? É de Laledet, isso, que é parir, nascer, né? Gerar. Então ele Toldot, ou seja, essas são as coisas que foram geradas pelo céu e pela É terra. a primeira vez que aparece esse verbo. Toldot, é a primeira vez. A gente vai ver que pelo Bereshit vai aparecer algumas vezes Toldot. A gente vai ver que essa é a única vez que o Toldot vai aparecer com 2 vav. Toldot. Depois em Noah vai estar sem um vav, depois em Ismael vai estar sem os 2 vav. Depois a gente vai ver isso. Mas aqui é Toldot completo, a palavra é a geração completa. Então essas são as gerações, ou seja, o que pariu e isso foi o que pariu o céu, a terra e o céu. Quando eles criaram, quando deles foi parido. E não mais Deus foi criando cada coisa aqui. Essa é a ideia aqui. O que é que o céu e a terra vão fazer deles próprios? Uma parte. O homem também, né? E Deus vai, a gente já viu isso. Então, tá? Então, estou só preparando para o ano que vem, tá? Vamos entender também que o Adão foi criado no 6º dia, certo? Projeto. E o projeto dele, ele pela metade, vai Yetzer, né? Vai ser escrito. O que é o Adão completo? Ele é chamado de quê? O homem, ou seja, depois, no 8º dia, qual vai ser o nome de Adão? Não, Ben Adam. Ben Adam, ou seja, Adão é o Adão. Ou seja, não existiu nenhum outro Adão no mundo a não ser o Adão. Nós somos. Mas a Torá não vai chamar de Ben, de filho de Adão, mas a palavra Ben aqui, a palavra Ben, geralmente, Ben é de construir, né? De construir. É o homem construído, o Ben Adão, ser humano, sim? E a gente vê na profecia, em Daniel, que fala de Ben Adão quando fala, tem uma profecia sobre Mashiach. A gente vê em Terrilim, que está falando de Mashiach, falar a palavra Ben. A gente vai ver em Caim Verhev um pouco esse assunto também. Quem seria o Mashiach do mundo e tal.
né, que eles não sabiam que demoraria tanto a história. Então, nasceu um Ben, vamos ver mais pra frente, mas... E a gente é o quê? A gente é Adam ou Ben Adam? Certamente Ben Adam. Não, porque a gente não é Mashiach. A gente não é um homem já completo. A gente também não é Adam. Não é Adam, exatamente. Esse é o problema da humanidade. A gente não é Adam e nem Ben Adam. A gente está no meio. Entre Adam e Ben Adam. Sim? O Ben Adam pode estar se construindo. Está construindo esse Ben Adam. Mas quando a gente chegar na perfeição, vai ser um Ben Adam. Sim? Mashiach é o Ben Adam. Quem é o Ben Adam? É o Mashiach. Quando a gente fala Mashiach vai chegar, é o homem completo, é o Ben Adam. Sim? É a ideia. Então, Mas Adam também é completo. Adam, a gente vai ver, vamos ver, tá? Sobre isso. Não, Adam não é completo, que ele criou no sexto dia e tem que ir lá só ainda. Mas a gente vai ver isso melhor na aula que vem, tá? Isso é importante. Deixa eu ver mais alguma coisa. Só para pegar aqui uns exemplos para aqui, continuando, antes de terminar. Vechol se asade terem yebaret. Sai do nada fala assim, no 5, agora versículo 5. E todas as plantas do campo ainda não tinham na terra. Calma aí. Deus já não tinha criado as plantas? Vechol essa fasade também, toda parte do campo. Terem mitzmah, ainda não tinha brotado. Que Elohim tira Adonai Elohim alaretz, que ainda Deus não fez chover, ou seja, não tinha água também. Ou seja, aqui está falando de um mundo que não tem planta, não tem água. Que foi o segundo e o terceiro dia. Ve'adam ain la'avod et adamah. E o homem não estava lá para trabalhar na terra. Ele não estava lá? Ou seja, Ain, o homem Ain. O que é Ain? Não existia. Ou então está falando assim, na verdade o pshat é o seguinte, que como o homem ainda não estava lá, não... Mas o homem nem precisaria trabalhar também se ele não tivesse pecado. Não, Deus vai dar uma mitzvah dele trabalhar na terra. A gente vai ver. Mesmo sem ele... Não, vamos lá. Mesmo antes dele pecar. Não, então, no primeiro ano a gente deu uma regra que a gente não vai falar do que ainda não veio. Tipo, você está vendo um passo futuro e fazendo... Não, esse passo o quê? Não, você está vendo o passo que você sabe que ele vai pecar. A gente não sabe que ele pecou ainda. A gente está vendo até agora. O que está acontecendo na Ele história? precisaria trabalhar. Até agora ele precisaria... Pelo pshat está escrito assim, já que não tem um homem existindo, não tem por que ter planta e não tem por que ter água. Diferente do primeiro capítulo que diz que ele criou a planta e a água antes do homem. Sim, e vai tzmar, e fala no primeiro capítulo que teve planta e já tinham árvores que faziam frutos. Agora não tem nada. Tem Eretz Veshamayim. Ou seja, voltou. E não só isso, a ordem das coisas mudam. Ve'ed yaleh min haaretz, e um ed, o que é ed? É um vapor, uma nuvem. Ela subia da min haaretz, de dentro da terra, vai escait kol pnei adamah. E do nada então subia um vapor, ou seja, regou a terra inteira. Então agora temos terra com água. E da onde veio a água, Deus criou? Não, subiu da terra. A gente vai ver qual é o objetivo de subir da terra uma água para criar o homem. Para ver isso. Mas a ideia é que veio da terra, que é Todot Haaretz Veshamayim, né? Tipo, vocês veio da terra. Vayetzer Adonai Elohim et Adam. E Deus criou, formou o homem, Afar min Adamah, ou seja, do pó da terra, vai par be'apav nishmat chaim, e botou dentro dele uma respiração de vida, vai rir, foi Adam, lenefesh chayah. Uma alma viva, a gente vai ver isso melhor. Vai estar Adonai Elohim Gan Eden, depois que ele vai plantar um Gan Eden, Mikeden, vai ser Shamet Adam, e depois ele vai botar o homem. Vai tzmar Adonai Elohim min Adamah, e depois que o homem estiver dentro do Gan Eden, que vai ter plantas, coletes e árvores. É uma criação contrária? Diferente, não é? Como se fosse do Veitza sexto Chaim, ao primeiro? E tem árvores, Venahar e Otzem Eden, aí aparece água com rio. Aí vai falar das águas, aí depois se a gente for pro Vaikar, Hadam, Vainech, cadê? Vaikar, Vaitzav Elohim Adam, Lemor, Mikol Eitzah, Vaitzadat, Vaitzadat, aqui, aí no 19, no Yud Tet. Vaetzer Adonai Elohim min Adamah, e formou Deus da terra, Kol Hayat Asadeh, os animais, ou seja, não tinha animais. Aí agora passa a existir animais. Vet Kol Of HaShamayim, e as aves, vai haver Ladam Lirot, ou seja, bem claro aqui, que a gente não pode considerar nada do primeiro capítulo para entender esse segundo capítulo. Porque a história está totalmente ao avesso. Não exatamente ao avesso, não totalmente ao avesso, mas totalmente diferente, outra coisa. Então, ou seja, por isso a gente tem que entender, por isso que é ele, esquece tudo. Vamos agora conversar o que aconteceu. Depois Pode a gente... ser que tipo, ele criou tudo e aí ele foi colocando as coisas no Esse é outro o Urash. lugar. Então, esse é o Urash. O Urash vai falar isso.
Exatamente, ele criou tudo e ele vai botando no lugar, mas isso é o Urash, tá? E o Urash que fala que você não pode entender a ordem cronológica, ele vai dizer, ó, viu, não está na ordem cronológica. Você não pode entender o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, tanto que a Torá ela fala em ordens contrárias em as mesmas coisas. Talvez aqui ele usa outros verbos. Não sei, não comparei. Sim, então a gente vai ver isso então aula que vem, mas só para entender que a gente não pode considerar a ordem da criação do mundo, e esse segundo capítulo tem um outro enredo e talvez quer trazer uma outra ideia sobre a criação do mundo, e aí a gente vai entender. Como você vê qual é a ordem certa? A primeira ou a segunda? Não sabe. Ele não vai trazer o Shabbat aqui. Verdade. Quê? Ele não vai trazer o Não Shabbat. vai trazer o Shabbat aqui. Né? Não vai trazer nada. E aqui vai criar a mulher, e lá Zahar e Nekevá, macho e fêmea já foi criado lá. Tá? Foi criado lá? Não foi criado? Falou, e Deus criou o homem, nasceu Adão, fala Zahar Nekevá Bará Otam, criou macho e fêmea. E é o Adão é macho e fêmea juntos. E a gente vai ver que vai ter a de separação, a gente vai ver isso nas aulas seguintes, então. Mas é interessante. Olha. Zagorô. Boa noite.